Hello, iluminados! Tudo bem com vocês? O meu nome é Anne, eu sou enfermeira e estomaterapeuta e no vídeo de hoje eu quero trazer atualizações sobre sondagem vesical de demora e algumas coisinhas também para quem gosta do conteúdo sobre cistostomia. Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir, se você não me segue aqui, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar se você já teve alguma experiência como essa que eu vou trazer e deixar um coração para mim. Nós tivemos algumas atualizações sobre a quantidade de água destilada que deve ser utilizada para insuflar o balonete nos casos de sondagem vesical de demora, no livro de Potter 2024. Antigamente, quando eu me formei, sabe lá Deus quando, eu nem vou falar aqui para não deixar qual que é a minha idade, eu aprendi que eu deveria insuflar com o máximo que pode aqui na sonda. Então, se eu pego uma sonda vesical de demora, uma sonda de Foley, ela vai mostrar aqui nessa numeração o calibre dessa sonda. Então, essa é uma de calibre 20 ou 20 French, e ela pode receber no balonete até 30 ml, que é o que está descrito aqui nesse 30 cc. Corroborando com essa informação, eu tenho aqui na embalagem a quantidade de vias, ela é uma sonda de 2 vias, o número, ou French, que é 20, e o volume de quantidade, que é o CC, que é 30. Sempre que eu for fazer a avaliação de um paciente que tem uma sonda vesical de demora, se eu não tiver a embalagem, consigo todas essas informações aqui na sonda mesmo, tá? Se ela tiver 3 ponteiras, ela é uma de 3 vias, se ela tiver duas vias. E aí, French e quantidade de líquido aqui. Porém, essa quantidade de líquido que aparece na sonda de Foley, ela é o limite máximo que o balonete pode receber. Não significa que eu tenho que insuflar com 30 ml. Qual que é a atualização do livro de Potter? Que quando for para criança, eu vou insuflar o balonete com 3 ml. Quando for adulto, eu vou insuflar o balonete com 5 ml. Essa é a principal orientação. 3 ml criança, 5 ml adulto, passagem de sonda vesical de demora, adulto, homem ou mulher. Aí vocês podem me perguntar, professora, então eu vou insuflar para um adulto, vou usar 5 ml, beleza. Preciso testar o balonete? O livro de Potter fala que não precisa mais insuflar o balonete. Mas aí o documento da Anvisa fala que é importante que insufle. O que eu vou falar para vocês como uma orientação de prática clínica? Quando a gente insufla o balonete, ele cria uma barriguinha nessa região, que na hora que você for fazer a introdução na uretra, pode lesionar essa uretra, pode causar algum mini trauma, alguma mini fissura. Por isso que talvez no livro de Potter já tenha atualização de não realizar insuflação do balonete. Agora, prof, eu prefiro insuflar. Insufla, está respaldado pela Anvisa. Não quero insuflar, está respaldado pelo livro de Potter. Basicamente é isso. Eu acredito que testar o balonete pode sim causar trauma, porque o risco de você passar, insuflar e tá furado é menor do que se você testar, fazer um trauma na uretra desse paciente. Risco, efetividade, vamos dizer assim? Pensem, tá? Tudo é sobre raciocínio clínico. Tem referências que se divergem e você vai ver o que se adapta melhor àquela prática clínica. Forçou, tá com resistência nessa uretra? Não vou passar sonda, vou chamar a equipe de avaliação médica para ver o que pode ser feito. Quando eu for insuflar o balonete, eu não posso nunca na vida insuflar com soro fisiológico. Sempre tem que ser água destilada. Se eu vou insuflar com 5 ml para um adulto, um flaconete desse com 10 já vai ser suficiente para mim. Criança também. Sempre com água destilada. Por quê? O soro fisiológico tem cloreto de sódio. E esses dois, quando se juntam, eles fazem uma cristalização. Já aconteceu de pegar paciente que tinha sido insuflado por outras equipes com soro fisiológico e aí simplesmente o balonete cristalizou lá dentro. São coisas que muitas vezes, por falta de conhecimento, acontece alguma coisa errada e o paciente que vai sofrer, e a gente pode sofrer também sanções éticas, porque para fazer procedimento a gente tem que estar preparado para isso, capacitado para isso. Uma outra orientação importante: esse procedimento é privativo do enfermeiro. O COFEN já deixa isso registrado. Somente o enfermeiro pode fazer a troca desse tipo de dispositivo, tá? Recapitulando: criança 3 ml, adulto 5 ml e sempre com água destilada. Não preciso mais insuflar o balonete. Além disso, sempre que eu for fazer a passagem dessa sonda, eu preciso fazer uma lubrificação. E o ideal é pegar um tubo de xilocaína ou lidocaína, como vocês chamarem por aí,
que seja estéril, porque eu preciso fazer um procedimento todo estéril. Recentemente eu atendi um paciente que ele tem uma cistostomia, que é o mesmo procedimento da passagem de uma sonda vesical de demora, só que não é na região genital, não é na uretra, é direto na região suprapúbica. Aqui nessa maquete fica mais fácil de explicar para vocês. Eu tenho aqui um abdômen na região em cima aqui, perto da virilha, mas bem na região suprapúbica, é feita uma abertura, pode ser por via percutânea, que vai ser o corte feito direto aqui. Tem paciente que vai ter uma abertura de uma ferida operatória maior. Isso vai do procedimento cirúrgico escolhido pela instituição, enfim, pelo médico. Mas vai ter um estoma, um ósteo, um buraquinho. Quando eu falar ósteo, é o orifício que dá entrada da parede abdominal para a bexiga. E essa sonda vai ser passada nesse canal, tá? Quando o enfermeiro sabe fazer o procedimento, tem capacitação para isso, e o trajeto está muito bem definido, ele pode fazer essa troca. Como estomaterapeuta, eu atendo pacientes com feridas, estomias e incontinências, e também sou especialista na parte de cateter e dreno, tá? Por isso que eu faço troca de cistostomia também. Coloca, mesmo procedimento da sondagem vesical, coloco o anestésico, faço a introdução numa quantidade um pouquinho maior do que a sonda, introduzi e vi que passou pela região, começou a drenar a urina, eu prossigo para insuflar o balonete. Aí, recentemente, eu atendi um paciente com cistostomia, que quando eu fui fazer a troca do dispositivo, porque estava vazando, drenando pelo ósteo, então estava com a sonda lá dentro, e a sonda não estava absorvendo nada, coletando nada para o coletor. Estava drenando pelo ósteo, então ao lado da sonda, ao redor da sonda, estava vazando. E esse paciente estava vazando urina ali o tempo inteiro. Aí eu fui chamada para fazer uma avaliação e a troca. Quando eu cheguei lá, tinha 48 ml de água destilada, ou soro, não sei o que usaram, para insuflar o balonete. Aí o balonete dele só podia ter no máximo 30 e tinha 48. Qual que é o problema? Além de lesionar esse paciente, poder levar uma complicação para esse paciente. Imagina se é um profissional que não tem prática clínica como eu tenho, eu já tenho mais de 8 anos que eu trabalho com isso, e eu não entendo que eu estava aspirando e continuava vindo e que eu não podia puxar. Imagina se eu acho que só tem 30, porque o certo seria só ter 30, eu aspiro só 30 e tento retirar essa sonda do paciente. Vai fazer uma remoção traumática com quase 18 ml extra dentro, com o balonete quase cheio. Eu vou levar um trauma para esse paciente, então eu posso prejudicar o meu colega também que está vindo depois de mim. Por isso que informação é libertadora. Tenho mais uma dica especial para você, mas eu quero de novo pedir, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se ele te trouxe uma atualização, deixa pelo menos um coração para mim nos comentários, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo. Por último e não menos importante, quanto que eu vou insuflar se for uma cistostomia? Eu vou insuflar do mesmo jeito da sonda vesical de demora. A diferença é que eu vou avaliar se o ósteo dessa região é muito alargado ou é muito fino. Se for um ósteo muito alargado e eu utilizar uma sonda maior do que 20 French, pode chegar até 24 French, é prudente que eu encha um pouquinho mais, sempre respeitando o limite do balonete, tá? Eu posso colocar 10 ml, depois que eu introduzo, insuflei o balonete, eu vou levemente tracionar, puxar de leve até eu sentir uma resistência. Aí eu garanti que ela tá posicionada, vai estar indo pro coletor de urina. E aí eu vou deixar um pouquinho mais cheio esse balonete. Eu só vou colocar mais se por acaso drenar pelo ósteo, continuar vazando pela região. Agora coloquei 10, não tá vazando pelo ósteo, é um limite seguro de colocação. Então eu vou avaliar o cenário clínico desse paciente. E qual outro caso eu vou insuflar o balonete mais do que isso? Quando o paciente tiver hematúria, sangue na urina, aí eu coloco 20 ml, como é a orientação também da referência que eu estou utilizando, que é Potter, 20 ml porque o sangue ele é mais denso. E aí pode ser que depois eu coloco menos e ela vai dar uma leve entrada, e essa entrada pode fazer com que essa urina reflua, tanto na uretra quanto na cisto. Então, eu vou colocar 20 ml somente nesse caso de hematúria, sangue na urina. Beleza? Atualização feita. Se esse vídeo te ajudou, eu vou ficar muito feliz. Não esqueça de me seguir nas outras redes sociais. No Instagram eu produzo muito conteúdo também. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.